E aí, durante o ano de 2023, teve muitos protestos nas ruas em relação a isso. Eles tentaram passar uma lei que não conseguiram, o Supremo acabou cancelando o projeto de lei por uma questão de falta de razoabilidade em relação à própria lei. E aí teve o 7 de outubro. Depois que teve o 7 de outubro, a popularidade do governo caiu drasticamente, drasticamente a ponto de todas as pesquisas que ocorriam depois do 7 de outubro, depois do atentado do Hamas, mostrava que o governo não ia conseguir eleger o número de deputados que ele tem hoje nesse atual governo, né? Esse número foi mudando ao longo dos anos, ao longo dos últimos 3 anos. No primeiro momento, o governo ficou com uma popularidade baixíssima e logo depois que começaram a ocorrer algumas vitórias militares, ou seja, realmente os líderes dos grupos terroristas começaram a ser eliminados, Israel conseguiu trazer os reféns para casa ao longo das negociações e dos acordos, alguns resgates bem-sucedidos que ocorreram na faixa de Gaza. Logo depois que começou e depois que teve a operação contra o Hezbollah no Líbano, em meados de setembro de 24, a popularidade começou a aumentar. Teve a operação dos pagers, depois teve a operação dos walkie-talkies, depois teve Verdade. a eliminação do secretário-geral do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, e aí começou a aumentar um pouco a popularidade. Depois que teve a guerra do Irã, no ano passado, de 12 dias, a popularidade aumentou, mas ela tá meio que estável num ponto onde o atual governo tem 51 cadeiras nas intenções de voto. Quando eu falo esse atual governo, significam os 4 partidos que compõem a coalizão, né? Que hoje tem 64 cadeiras, 65 cadeiras. Então eles têm ainda, e você precisa de 61 para formar um governo, porque é um parlamento de 120 cadeiras. Então eles ainda, não sei se fizeram pesquisas depois que essa guerra começou, eu não vi ainda, hoje é Não vi quinta, também. talvez ainda, talvez tenham novas pesquisas, porque toda quinta sai uma pesquisa nova nos últimos tempos. Então talvez essa quinta eles tenham feito uma pesquisa, mas o governo ainda tem uma série de dificuldades de conseguir aumentar a sua popularidade por causa das falhas do 7 de outubro do desgaste que ocorreu em 23 por causa dessa reforma do judiciário. Agora, essa guerra agora, dependendo do resultado dela, se realmente vai haver uma grande mudança, acredito eu que vai haver uma grande mudança, porque já houve, né? Você tem aí o regime do Irã está sendo praticamente desmantelado em relação à sua força de ameaçar Israel, mas a gente não sabe se esse regime vai cair, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o regime continuar banguela, outra coisa é ele não continuar. Mas ou um ou outro, isso significa que a população de Israel vai estar mais segura por causa dessa ação, uma vez que a gente pode entrar no tema. Uhum. Tudo que tem a ver com as ações militares que estão sendo conduzidas nesse exato momento, desde sábado, contra a infraestrutura militar e do regime iraniano. Então, talvez isso sim ajude a melhorar a popularidade do governo, dependendo de como a guerra acabe, né? Depende muito do ponto de saída, como o governo vai conseguir sair do conflito. Isso é muito importante, porque você sabe como você entra, mas você não sabe como você sai, né? É que nem você começar uma briga na rua, você sabe a tua decisão de entrar numa briga é uma, a forma como você vai sair é outra. Então, aqui existem várias variantes que são importantes que vão pesar na hora de o governo tomar a decisão de sair, e eu acho que eles vão acabar até adiantando as eleições para junho em vez de outubro, que era a data original, Uhum. justamente para eventualmente conseguir aproveitar o bom momento de popularidade por causa desse atual conflito. Ah, interessante tua leitura, bem interessante. A gente sabe que tanto Israel quanto os Estados Unidos, eles costumam ser muito vocais na questão contra ditaduras. Acho que exemplo clássico agora foi essa última questão da Venezuela, até em nome da liberdade, né? E o maior parceiro regional de Israel recente é a Arábia Saudita, que no caso é uma monarquia absolutista também. E aí, esse padrão que às vezes a gente exige de Caracas
talvez a gente ignore um pouco o Riad. Eu acho isso, esse arranjo das peças do Não, tabuleiro sim. é muito complexo no meu ponto de vista, né? Porque aí fica Israel O, como uma ilha de democracia no meio do Oriente Médio, né? ah, Ou seria aquela meio uma ditadura útil por conta dessa relação das relações comerciais, inclusive. Não, com certeza. Israel tem mais relação com os Emirados Árabes do que com a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes que assinou o Acordo de Abraão em 2020, junto depois do Bahrein e posteriormente com Marrocos, são países árabes muçulmanos que têm relacionamento diplomático, militar, cooperação e comércio com Israel. Eu acho que para Israel Israel é muito diferente a política externa israelense do que a política externa americana. Israel não é uma superpotência mundial que tenta, que faz intervenções militares em prol de algum tipo de causa, seja para o seu país ou no sentido de comércio, trazer democracia, etc. e tal. Israel tá no Oriente Médio, é uma região super complicada, é uma região perigosa, onde os países, historicamente, não respeitam direitos humanos, não respeitam a diplomacia do jeito que a gente conhece ela, mas a, então, e Israel é muito pequeno, sempre foi um país muito pequeno, muito vulnerável a ataques de grupos às suas fronteiras, e tudo isso fez com que Israel é, construísse uma política externa de tentar se relacionar com todos aqueles que têm interesse de se relacionar com o país. Então Israel não tem o luxo de dizer não vou me relacionar com você porque você é uma ditadura. Então, sim, Israel se relaciona com ditaduras, assim como o Brasil se relaciona com ditaduras, assim como os Estados Unidos se relaciona com ditaduras. E aí, realmente, o Realpolitik, nesse caso, que é a política real e realista, se você é uma ditadura, mas você não causa distúrbios na sua região, se você não causa ameaças a outros países e a parceiros dos Estados Unidos ou de outros países, você é meio que deixado, você é deixado viver. E é por isso que os Estados Unidos tem um relacionamento com a Arábia Saudita, com o Catar, com os Emirados Árabes, e ao mesmo tempo não tem um relacionamento com a Venezuela ou com o Irã nesse exato momento, né? A história da Venezuela, que é uma outra história, tem a ver também, obviamente, com o fato de estar na América Latina, próximo dos Estados Unidos, mas tem a ver também, inclui aí interesses americanos, interesses do petróleo, narcotráfico, tudo tem um pouco de. Eu acho que toca em tudo isso nesse sentido, né? No caso do Irã, é diferente, bem diferente, por exemplo, da Arábia Saudita. O Irã tem um regime que é antagônico aos Estados Unidos, ao Ocidente, à Europa e principalmente a Israel. A Arábia Saudita não. A Arábia Saudita teve o seu momento que ela participou de guerras no passado ou financiamento, mas de 40 anos para cá, a Arábia Saudita não se comporta dessa forma. A Arábia Saudita não representa uma massa para a segurança nacional de Israel. O Irã representa por causa da retórica, por causa do DNA do regime, por causa das crenças do regime, por causa da forma como o regime se comporta, por causa do financiamento que o regime faz para grupos terroristas que já atacaram fisicamente Israel ao longo dos últimos 40 anos, e por aí vai. Portanto, um regime que tem essa narrativa, que tem esse discurso, que tem esse clamar por violência contra um outro estado da região, ainda procura construir um programa de mísseis balísticos, construir um programa nuclear, financiar grupos terroristas, e toda vez que o parlamento do Irã começa uma sessão, eles gritam morte à América e morte a Israel, os israelenses acreditam e levam a sério essas palavras e precisam fazer uma série de ações para tentar se proteger. E, em último caso, fazer alguma ação para que eles não façam alguma ação que possa prejudicar a vida do país. Então, essa relação ela não é uma relação entre os países, né? Ela não é uma relação que tem uma razão lógica, moral por trás, porque os países não têm como ditar como todos os outros países vão ser. É óbvio que eu acho que no mundo ideal todo mundo gostaria que todos os países fossem democracias, mas o mundo não é feito dessa forma, o mundo real é totalmente diferente
e, portanto, você precisa lidar com o que existe de realidade no país. Você não vai fazer intervenções em todos os países do planeta para trazer democracia, porque isso é benéfico para a humanidade, porque isso vai gerar guerras, vai gerar uma série de instabilidades regionais.